Se você acha que você tem o dedo podre, eu quero te falar que o seu dedo não é podre para relacionamentos. E sim, você está operando num modo antigo. E eu vou te contar por quê. Esses dias eu tava conversando com uma amiga. E ela falou que ela tá passando por um momento muito difícil, que faz alguns anos que ela terminou um relacionamento que foi muito conturbado. Um relacionamento no qual foi extremamente abusivo. E ela, literalmente, acabou se fechando para as relações. E aí, nas falas dela, ela fala assim, eu quero entender o que tá acontecendo comigo, eu quero me libertar disso, porque eu não consigo mais me relacionar com as pessoas. E todo homem que chega é um homem que, de alguma forma, não corresponde às minhas expectativas. Ou é um homem muito mulherengo, ou é um homem que só quer fazer sexo comigo, ou não quer nada com nada. E assim, eu sei que homem não presta. Só que ela repetiu essa frase enquanto a gente conversava centenas de vezes. Eu sei que homem não presta. Eu sei que homem não presta. E eu quero dizer uma coisa para quem ainda se diz ou se acha com o dedo podre. Não é uma questão do que você somente viveu num relacionamento. Toda a sua experiência faz você acreditar nisso, que você realmente tem o dedo podre. E eu vou te contar que eu também, por muito tempo, achei isso. Achei que eu só trazia para perto de mim relações que eram extremamente iguais, com resultados iguais e com fins iguais. Sempre com as mesmas queixas dos relacionamentos que eu tinha. E eu fui entender, depois disso, a longo prazo, que eu estava repetindo os meus ciclos emocionais. Mas por que eu tô te contando isso? Porque quando a gente tem uma identidade, né, quando a gente tem uma ideia do que nós somos, de onde nós viemos, como que eram as nossas relações, como eram as relações com os nossos pais, como os nossos pais se relacionavam, tudo isso acaba influenciando a maneira como a gente vai se relacionar com os outros. Que tipo de personalidade a gente se conecta? Eu, por muito tempo, né, percebi que eu estava me relacionando com homens muito parecidos, muito similares com o que eu achava ser possível, com o que eu achava que eu tinha que me relacionar. Era como se eu tivesse... toda vez que eu me relacionava com um homem de algum tipo, que era o tipo que eu sempre atraía, digamos assim, era como se fosse familiar, era como se eu soubesse lidar com aquilo ali, mesmo sabendo que aquilo ia me fazer sofrer. Era como se o fato de me fazer sofrer era porque aquilo era familiar. Então eu vivia muito disso na minha infância também. Eu via os meus pais brigando, o meu pai tinha uma relação extremamente conturbada com a minha mãe e vice-versa. Então isso fez eu acreditar que relacionamentos eram para ser difíceis. E eu sempre me relacionava com homens difíceis. Até que um dia eu disse assim, chega, eu não aguento mais. Eu fiquei repetindo tantos ciclos na minha vida, eu fiquei, sabe, caía sempre no mesmo buraco. Sabe aquela sensação de correr em círculo e cair sempre no mesmo buraco? E olha que eu trabalho com desenvolvimento pessoal há 19 anos. Eu ajudo pessoas, mulheres, a saírem do buraco e criarem uma nova realidade. E eu já tinha me movimentado para criar uma nova realidade a nível financeiro, a nível de saúde, em vários níveis na minha vida. Só que o meu calcanhar de Aquiles parecia ser os relacionamentos. E o que eu percebi? Eu percebi que eu precisava mudar a minha identidade, a forma como eu acreditava sobre relacionamentos. E pasmem, gente, depois que eu comecei a trabalhar internamente as minhas crenças, aquilo que eu achava que era verdade, que eu precisava, não, esse é o tipo de homem que eu preciso na minha vida, esse é o cara que vai me entregar tudo aquilo que eu preciso e colocava a salvação no homem. Coitado, né? Ele vivia sufocado. E depois que eu percebi que eu não queria mais viver isso, que eu não queria mais viver a mesma história, eu passei a reformular as crenças que tinham dentro de mim. De que relacionamento era uma bosta, de que a relação era baseada em brigas. Isso tudo foi se reformulando. Eu fui fazendo um trabalho interno, eu fui seguindo um mapa que hoje é o mapa do meu curso, né, dos meus workshops, do workshop que eu faço sobre a imersão do Glow Life. Eu ensino as pessoas a reformularem as suas crenças, olharem de uma forma diferente, a reorganizarem a sua identidade para ter novos resultados. E lembrando, né, falando um pouco sobre essa minha amiga que a gente estava conversando, eu falei exatamente isso para ela. Eu falei assim, olha, você precisa primeiro começar a mudar a forma como você está interpretando, a forma como você está contando essa história para você. Você está repetindo uma frase para acreditar nela. E você, depois de 7, 8, 9, 10 anos, está acreditando nessa frase. Está acreditando que verdadeiramente homens bons não existem. E sabe o que acontece com isso? Você acaba se conectando com aquilo que você acredita. E quando você se conecta com aquilo que você acredita, é como se a mente ela confirmasse. Olha só, tá vendo? Eu não disse pra você? Você continua alimentando essa identidade dentro de você. Então eu falei pra ela, ou você para
hoje com isso, de alimentar essa informação dentro de você, e você começa a colocar um pouco, até usei a palavra esperança, se você colocar um pouco de esperança, se você começar a acreditar que é possível sim encontrar alguém muito mais compatível, não compatível com as suas dores, mas compatível com os teus sonhos, que foi o que eu fiz. Eu fiz um trabalho interno exatamente para não mais manifestar a minha dor, porque o que eu estava tentando alimentar era aquilo que eu entendia como bom, mas que era a minha profunda dor. E eu passei a conectar-me com pessoas, no caso com o meu namorado de hoje, que me coloca em primeiro lugar na vida dele. Tudo o que ele faz é por mim, e tudo o que eu sou, ele admira demais a pessoa que eu sou. E as minhas outras relações, acho que umas 3 relações anteriores, exceto meu primeiro e segundo namorado, eles me admiravam. Mas assim, os outros, eu tive bastante namorados, tá, gente? Eu tentei bastante. Eu repeti muitos ciclos. Mas os outros me odiavam. Odiavam a minha personalidade, odiavam aquilo que eu ensinava, odiavam, mas por que eu tinha que ter alguém que falasse e me rejeitasse tanto? E por que a rejeição era tão familiar pra mim? Então eu falei assim, não. A partir de hoje, eu vou trabalhar o meu processo de rejeição. O que eu verdadeiramente mereço. Eu tava aceitando migalhas. E depois eu comecei a aceitar grandiosidades. Hoje eu vivo uma relação maravilhosa, com seus percalços, com seus desafios, mas assim, eu tenho certeza do parceiro que eu tenho no sentido de amorosidade pela minha pessoa. O quanto eu me sinto segura nessa relação. Então eu falei isso pra minha amiga, eu falei assim, tá na hora de você começar a mudar essa história, de você contar uma história diferente. Porque a partir do momento que você conta uma história diferente, você começa a reformular as emoções dentro de você. Você reestrutura a tua identidade. Quem é você? O que você gostaria de receber? Quais são os teus sonhos? E aí você coloca os teus sonhos pra agirem a teu favor. E não os teus dramas, sabe? Não as tuas ofensas, não aquilo que te machuca mais. Se você quiser aprender como tirar todos esses nós que te impedem de ter uma relação maravilhosa, eu vou dar um evento no dia 4/3, às 19 horas, eu vou falar sobre isso. O que te impede de realizar os teus sonhos? O que te impede de cortar os ciclos repetitivos? E como sair dos ciclos repetitivos na tua vida? O link tá na bio. Me segue, compartilha, comenta, me diz aqui qual que é o ciclo que você gostaria de quebrar. É de relacionamento igual essa minha amiga? Igual foi o meu? Um super beijo. Espero você.